programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora. Estivemos aqui hoje cobrando do governo do estado o rateio dos recursos do Fundeb, a correta aplicação e o reajuste do piso salarial profissional nacional. São quase 2 bilhões de reais. Hoje é o saldo do Fundeb 2021. Esse valor tem que ser feito por rateio. O governador Zema está fora da lei. É preciso que ele cumpra a lei. Educadores e educadoras, sob a coordenação do Sindiúti, encerram o ano de 2021 com um ato público na cidade administrativa em Belo Horizonte. A educação quer valorização, quer o rateio dos 4 bilhões e 100 milhões de reais do Fundeb, quer também pagamento do piso salarial. A resposta do governo, a fala do governo foi, primeiro, que nós não iríamos discutir pautas específicas nesta reunião, mas obviamente que nós colocamos a nossa pauta. Segundo, qualquer política remuneratória de reajuste, de recomposição salarial está atrelada ao regime, à aprovação do regime de recuperação fiscal. Mas não diz nada a respeito nem de rateio, nem de pagamento de piso, nem de nada a respeito do que nos importa nesse momento. Mas é uma vergonha o governo de Minas Gerais, com esses recursos disponíveis, impor esse sacrifício à nossa categoria. Como é possível explicar um governo que não investe na valorização dos profissionais da educação, como é o objetivo do Fundeb? Não investiu em política de carreira, está em dívida com os reajustes do piso salarial profissional nacional e, nesse momento, tem que fazer o rateio dos recursos de 2021, considerando que não investiu nem no reajuste, que deveria ter sido este o investimento, como também não investiu na carreira, que é uma carreira extremamente defasada e precária dos profissionais da educação da rede estadual. O que eu tenho visto é o governo correr para fazer empenhos aleatórios e não fazer a correta valorização dos profissionais da educação. É inaceitável e inadmissível que o governo não faça um investimento na vida concreta, no salário dos profissionais da educação. Fica mais uma vez a nossa cobrança em relação a isso. Estivemos aqui hoje cobrando do governo do estado o rateio dos recursos do Fundeb, a correta aplicação e o reajuste do piso salarial profissional nacional. São quase 2 bilhões de reais. Hoje é o saldo do Fundeb 2021. Esse valor tem que ser feito por rateio. Dá um pouco mais de 6 mil reais por trabalhador em educação. E para todos os trabalhadores em educação, sejam efetivos, contratados ou convocados. O governador Zema está fora da lei. É preciso que ele cumpra a lei. A lei é do Fundeb e a lei é da Constituição do Estado. Paga o piso, governador. Faça o rateio, governador. Fique dentro da lei. O Outras Palavras dá início a uma série de reportagens e vamos documentar a retrospectiva Sindiúti 2021. Um ano muito difícil, especialmente pelo enfrentamento à pandemia da Covid-19, que ceifou no Brasil mais de 600 mil vidas. Um ano em que o Sindiúti mais uma vez foi à luta, mobilizando como pôde a sua categoria, em defesa da educação e da vida, sem deixar de fazer também a luta necessária com a classe trabalhadora, ao lado da CNTE e da CUT. Uma luta por políticas públicas em defesa do serviço público e dos servidores, contra as privatizações e a entrega do que é público ao privado, pela democracia e em defesa da nossa soberania. O
Outras Palavras convidou o sociólogo, cientista político e também presidente do Instituto Cultiva, Ruda Risse, para comentar a invasão do Capitólio, como é chamado o Congresso dos Estados Unidos. Um ataque extremamente violento que causou a morte de pelo menos 4 pessoas, um fato sem precedentes históricos, ocorrido no último dia 6 de janeiro em Washington. O Trump, vocês sabem, tentou de tudo dizendo que houve fraude e tentou de tudo virar a mesa no tapetão, não conseguiu, entrou com recursos, ele não conseguiu. Ele fez uma espécie de discurso público, uma massa gigantesca de pessoas, dizendo basicamente que eles não aceitariam a fraude e que ele sugeria que aquelas pessoas que estavam com ele, que eram o lado da verdade dos Estados Unidos, caminhassem até o Capitólio e ele estaria lá, ele não esteve, aguardando essa massa toda de apoiadores e de ataque ao que ele chama de fraude, para apoiar os deputados, os parlamentares que estariam certificando e que eram do bloco dele. O que eu queria dizer é que alguns liberais, principalmente não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e pessoas que só analisam a política pelo campo institucional, o que acontece no Congresso, no governo e não na rua, dizem que o Trump fez uma loucura, foi o último suspiro dele e tal, mas ele não fez isso exatamente para retomar o poder. Ele fez isso para demonstrar força. Iniciamos uma série de reportagens sobre os impactos do projeto privatista do governo do estado de Minas Gerais, na voz de trabalhadores e trabalhadoras. A venda da Copasa e da CEMIG representa um percentual muito pequeno para ter um equilíbrio fiscal. E ainda o Estado deixaria de ter um instrumento para fazer justiça social. O governo Zema vem fazendo uma movimentação para colocar em risco a saúde financeira da empresa. Você tem afirmado que o melhor argumento para não privatizar a Copasa é a prática do subsídio cruzado. O que é isso? O saneamento público, com a metodologia do subsídio cruzado, ajuda a corrigir as desigualdades existentes em nosso Estado, pois parte do lucro das concessões, onde dão lucro, ou seja, as concessões superavitárias, são investidos nas concessões deficitárias, ou seja, naquelas concessões que dão prejuízo, levando a mesma qualidade de saneamento para todos, fato que não pode ser visualizado na iniciativa privada. Isto é justiça social. É isso que nós lutamos, é para isso que nós lutamos, é para isso que o Sindágua faz a defesa contra a privatização da Copasa e da CEMIG, porque a gente sabe da importância da Copasa e da CEMIG para o desenvolvimento do estado de Minas Gerais. Outras Palavras abre espaço para ouvir o presidente do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte Região, Ramon Pérez, sobre o sucateamento do Banco do Brasil. Por que o governo federal quer privatizar este banco? A gente tem percebido a intenção do governo federal, lá desde o golpe de 2016 contra a Dilma Rousseff, o sucateamento que tem sido acometido os bancos públicos no nosso país, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Esse sucateamento todo ele tem causado um efeito para a sociedade muito grande, principalmente para a população, que perde em qualidade de atendimento, em agilidade de atendimento. Você tem agências fechadas em todo o país que concentram atendimento naquelas agências que ficaram abertas, que concentram atendimento naqueles bancários que continuam funcionários do banco, não saíram do banco, mas continuam. A gente vê uma política do governo federal de não realização de concursos públicos e uma intenção clara de privatizar o Banco do Brasil. Luciana Banho, funcionária do Banco do Brasil há 18 anos e diretora do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte Região, explica como 2021 começou. O banco resolveu, do dia para a noite, promover uma mega reestruturação.
aí com mudança de 870 pontos de atendimento. Junto a isso, o banco pretende desligar 5 mil funcionários através de um PDD, que ele chama de PDE, Programa de Desligamento Extraordinário, e ainda extingue diversos cargos e comissões, além de acabar com a função do caixa executivo. E quem vai sofrer com o desmonte do Banco do Brasil? A população brasileira como um todo vai sofrer também por diversos motivos. Primeiro, que o banco está fechando em muitos locais do interior, né, obrigando assim o indivíduo a ter que se deslocar para outra cidade para conseguir realizar suas transações bancárias. Então, assim, a gente tem visto o governo o tempo todo negar que vai privatizar o Banco do Brasil, mas o discurso não está condizendo com a prática. A ideia aqui hoje da Fuscazul Produção Cultural é fazer um debate, um momento que a gente vive, né, da pandemia, que assola o mundo, que preocupa o Brasil de ponta a ponta. É importante que o professor explique as questões relativas à vacinação e a importância de uma política pública, tanto a nível estadual, que ainda não foi implementada e não tem nenhuma indicação de imunização da população, porque aí nós vamos ter segurança para reabrir e retomar o processo educativo no nosso estado e no nosso país. Só vamos conseguir ver o impacto da vacinação no final desse semestre, né? Eu acho que a vacina, como eu tenho dito na minha fala, acho que a vacina é o começo do fim da pandemia, eu não tenho dúvida quanto a isso, mas a vacina tem que estar no braço da população. Não adianta ter essa vacina que vai vir de avião, né? Então ela tem que estar no braço da população. Então, até atingir... Não estou falando da imunidade dos 80% da população brasileira, não, sabe, Denise? Eu estou pensando nos nossos queridos vulneráveis, acima de 60 anos, com obesidade, com hipertensão, com diabetes. Essa população vai demorar um pouco a ser vacinada. Não tem rodízio de professora. Pode ter rodízio de alunos. Pode ter diminuição e qualquer outro... Mas da professora não existe. Falando da rede estadual de Minas Gerais, é um professor por turma, com turmas grandes. Então, nós precisamos zelar pela ciência. Nós precisamos zelar pela vida das pessoas. Quem vai assumir a responsabilidade no caso de uma eventual contaminação com retorno presencial? Todos os governos que chegaram no poder, eles tinham respeito, tinha uma ambiência política, tinha uma ambiência institucionalizada para o debate, no caso específico da saúde, o SUS. E se qualquer governo, do Sarney até antes do golpe, em 2016, tinha esse espaço de ambiência política, as pessoas tinham o CONASEMES, que é o Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, braço ao lado do Ministério da Saúde, que construía as políticas de enfrentamento de qualquer problema sanitário. E o Brasil tem vários. O que eu posso lembrar, o último mais intenso foi 2009, da pandemia do H1N1, que nós vacinamos naquela época 80 milhões de pessoas em 3 meses, por conta desse consenso que foi construído. Consenso de governadores de vários partidos, prefeitos de vários partidos, mas tinha uma ambiência política que construía o consenso. Hoje, infelizmente, eu acho que é uma característica do governo de construir esse dissenso. Ele constrói esse dissenso, ele constrói esse esgarçamento, ele aumenta o esgarçamento da sociedade, que é muito ruim. Você disse mesmo, bem, não é um fla-flu. Nós estamos aqui, gente, nós temos que construir um consenso nessa medida sanitária. Pode ser tão óbvio, e aí a ciência, ela indica qual é o caminho. Então é muito triste isso, o nosso representante máximo, ele jogar contra a instituição, ele ir no lado desinstitucionalizado, isso é muito grave. Vacinação para todos e todas já. Confira aqui as notícias sobre os problemas das redes públicas e setor privado de educação que voltaram presencialmente e enfrentam o aumento da contaminação de Covid-19. A gente tem visto um número crescente de contaminações e de mortes no nosso país, infelizmente. Estamos aí há mais de 20 dias, com mais de 1.000 mortes por dia no Brasil. E o que a gente escuta do governo federal, do governo estadual e de alguns governos municipais é que deve reabrir o comércio e deve voltar com as aulas presenciais. Isso é um absurdo no momento desse.
O mundo inteiro está revendo essa posição. O mundo inteiro está falando em lockdown, que é o fechamento total das cidades, por conta dessa contaminação, enquanto a vacina não avança nesses países. E aqui no Brasil o que a gente vê é o contrário de tudo isso. Enquanto o governo do estado cogita possibilidades de volta às aulas presenciais, o Sindiúti afirma, por meio de sua coordenadora geral, Denise Romano, que a categoria quer vacina e a defesa da vida. A realidade da escola pública estadual em Minas é a mesma de 2020. É a mesma pré-pandemia, é a mesma do ano passado e é a mesma esse ano. Nós temos salas sem ventilação, nós temos escolas que não têm refeitórios, nós temos escolas que não têm infraestrutura, não temos profissionais suficientes. Então, o nosso posicionamento continua sendo o de reivindicar condições. Inclusive, o nosso recurso, a nossa solicitação ao Tribunal de Justiça, que o Estado ainda não cumpriu, diz exatamente isso. O Estado precisa elencar e modificar para trazer segurança para as populações, para a reabertura de escolas estaduais aqui em Minas Gerais. E é muito importante destacar que lá atrás nós não tínhamos vacina. E agora nós temos uma vacina que ainda não chegou aos mineiros e às mineiras, que ainda não chegou à população do nosso estado. Só é possível discutir qualquer tipo de retorno, qualquer tipo de reabertura quando a população do estado de Minas Gerais for vacinada, quando a imunização for coletiva. O diretor estadual do Sindiúti, Paulo Henrique Santos Fonseca, destaca a luta dos profissionais da educação pelo piso salarial e também pelo não parcelamento e atraso no pagamento dos salários. Infelizmente, nos últimos 5 anos, como muita coisa no país, também aqui no estado de Minas, retomamos o parcelamento dos salários dos trabalhadores públicos do estado. Hoje, além dos salários, nós temos também o 13º que não foi pago integralmente e, além do salário parcelado, ele também vem atrasado todos os meses. Nós deveríamos receber até o 5º dia útil, como todo trabalhador. Esse mês, por exemplo, de fevereiro, foi pago no dia 10, a primeira das parcelas. E há também uma discriminação contra os trabalhadores da educação. Outros setores recebem seus salários de forma integral, enquanto trabalhadores em educação e o grosso do funcionalismo estadual estão recebendo de forma parcelada e atrasada. Essa constante não pode permanecer da forma que está. Existem recursos e por diversas vezes, o ano passado, o Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores de Educação, veio a público demonstrar que os recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica eram suficientes para o pagamento em dia integral dos salários e que esses recursos não estavam sendo aplicados em educação. Mais um ano se encerrou, em 2020 nós não tivemos aplicação dos 25% da arrecadação em educação, como manda a lei, e também não houve o cumprimento do piso salarial profissional dos trabalhadores de educação, como prevê a lei estadual e a lei nacional. Durante fala no plenário da Assembleia Legislativa, no último dia 10 de fevereiro, a deputada estadual Beatriz Cerqueira afirmou que os atingidos e atingidas precisam ser ouvidos. Vale dizer que essas comunidades acionaram o Supremo Tribunal Federal pedindo a cassação da homologação do acordo firmado entre o governo do estado e a Vale S.A., iniciativa que teve o apoio de partidos políticos e de parlamentares, entre eles o deputado federal Rogério Correia e a deputada estadual Beatriz Cerqueira. Qualquer acordo levasse em consideração a voz dos atingidos e atingidas, a vida dos atingidos e atingidas, as condições em que essas pessoas se encontram e, consequentemente, é impossível fazer um acordo bilionário desconsiderando a vida dessas pessoas. Eu vi comunidades que tinham um modo de vida, esse modo de vida ser completamente destruído, o adoecimento,
a desesperança, o desencanto, o suicídio chegarem em famílias e em comunidades que isso antes não existia. E não teve transparência, não teve debate público neste acordo que o governo do Estado assinou com a Vale. E é exatamente em função disso que, nesse momento, comunidades atingidas pelo crime da Vale, apoiados por várias outras entidades, como o Movimento dos Atingidos por Barragem, como também o Movimento pela Soberania da Mineração, eu como deputado estadual apoiando, deputado federal Rogério Correia apoiando, todos nós na luta para que os atingidos tenham voz. Eu não tenho que falar por eles, eles precisam ter o espaço para serem escutados. E é exatamente em nome de tudo isso que, na tarde desta quarta-feira, foi protocolado no STF uma ação que argumenta o descumprimento de preceito fundamental. É fundamental a escuta dos atingidos. É fundamental que eles sejam uma parte protagonista e não aleatória, e não uma parte no discurso das pessoas. Não uma parte que todos falem por eles e eles mesmos não falem por si. Eles têm condição de falarem por si. E é isso que nós estamos defendendo. Retorno às aulas sem vacina é irresponsabilidade. No último dia 17 de fevereiro, o Sintect MG promoveu uma live sob a mediação de Robson Silva e com a participação da professora da Rede Estadual de São Paulo, Maria Dolores Unte, da coordenadora-geral do Sindiúti, Denise Romano, Eliane Novaes, diretora da ADU-NB, também esteve presente, e Maria Rosário Barbato, presidenta da APU-BH-MG+. Vamos acompanhar alguns momentos deste debate. A gente sabe que falar da educação é falar de um problema geral da classe trabalhadora, né? Todos os trabalhadores têm seus filhos na escola pública e dependem de uma escola pública de qualidade, mas nesse momento falar do retorno às aulas em plena pandemia também é de interesse crucial para todos, uma vez que a reabertura das escolas vai ampliar a contaminação no momento que nós não temos segurança nenhuma, um plano seguro de vacinação, a imunização necessária para que as atividades voltem ao normal. Eu, enquanto professora da universidade, tenho tratado, né, com isso como o desafio que é a gente construir um processo educacional e a gente ter que se esbarrar a todo momento de lutar contra o governo que quer a todo momento impor uma situação que vai levar os nossos estudantes, os professores e a comunidade à morte, né? Porque abrir escolas em processo de ampliação da pandemia, né, de aumento de casos e de mortes, é levar as pessoas à morte. Minas Gerais, a vacinação aqui não é diferente de outros lugares. Nós tivemos até agora nem 2% da população do estado vacinada aqui em Minas Gerais. Nós, da nossa categoria, os trabalhadores em educação, e acho que é importante a gente repetir isso várias vezes, nós estamos trabalhando como nunca trabalhamos, com a angústia da pressão pelo preenchimento das burocracias do trabalho remoto aqui em Minas Gerais, que são muito grandes, por essa pressão e pela angústia, porque aqui não tem internet para todo mundo, como no restante do país. Não houve uma universalização do acesso a esse tipo de educação, que foi o que foi possível nesse momento de isolamento, mas feito de uma maneira muito improvisada, vamos dizer assim. E nossa categoria trabalhou e trabalha como nunca. E aí tem uma questão que é importante, virou um grande fla-flu, a disputa pelo retorno ou não retorno. Nós já estamos desde março do ano passado sem aulas aqui no estado de Minas Gerais. O Sindiúti contribuiu para a defesa da vida da nossa categoria, porque desde o ano passado a gente batalha e temos uma decisão, na verdade, 2 decisões judiciais liminares que proíbem o Estado de reabrir escolas estaduais. Mas a questão não é o tribunal proibir o Estado de reabrir escolas. As escolas não são reabertas porque elas não têm condições de reabrir, porque a estrutura da escola é a mesma de antes da pandemia.
Então, o governo teve um ano, praticamente, para modificar a infraestrutura das escolas, não o fez. E agora entra nessa disputa num momento em que eu pedi os dados, sabe? Os dados aqui de Minas, a referência é sempre a época de maior contaminação, que foi julho, agosto do ano passado, mas nós estamos agora, em fevereiro, vivendo uma explosão de casos maior do que a que ocorreu em julho e agosto. Nós temos uma região aqui, não tem leito para ninguém, nem para quem tem Covid, nem para quem tem outro tipo de comprometimento. Uma cidade da região chamada Monte Carmelo ficou sem oxigênio, agora, recentemente. Então, nós vivemos um processo de explosão de casos e um debate que ninguém quer fazer, e eu acho que nós, do movimento sindical, precisamos tocar nesse assunto. Todos os estudos, todas as discussões falam em relação a baixo comprometimento de crianças abaixo de 14 anos, em relação à Covid, a baixa de número de casos graves, que está se modificando agora nesse período de fevereiro, em outros países já modificou essa situação. O que é aceitável para esse povo que está discutindo reabertura de escola no que diz respeito à contaminação e à evolução de casos graves em crianças menores de 14 anos? O que é aceitável desse número? 1% de 1,5 milhão de alunos? O que significa? Para quem perdeu já alguém da sua família, que entrou na estatística, mas o que é aceitável? Jornada Vacina para Todos já. Esse foi o tema de uma live transmitida no último dia 24 de fevereiro pelo Sindiúti em suas redes sociais e também pelos canais de Facebook do deputado federal Rogério Correia e da deputada estadual Beatriz Cerqueira a respeito da importância da vacinação em massa. Momento também de destacar a política negacionista da pandemia da Covid-19 pelos governos federal e estadual e de chamar a atenção para esse momento de extrema gravidade. Por que estamos conversando tanto, em tantos espaços sobre a vacinação? Primeiro, porque é uma luta, foi uma luta, conseguir a autorização da vacina nesse momento e para o enfrentamento do Covid nesse governo negacionista, nesse governo que tem por objetivo matar o povo brasileiro. Então, uma vitória da pressão, a autorização da vacina, mas agora nós precisamos da vacinação. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma crítica, a essa política genocida do governo Bolsonaro, Uma política que desde o início da pandemia vem tendo um papel negacionista da ciência e que colocou todo o povo brasileiro nesse imenso buraco que nós estamos hoje, que é essa crise sanitária que, dentre os países do mundo, o Brasil ocupa a terceira posição aí em casos de contaminação e de mortes. Deixa eu fazer um resumo. Nós tivemos a reunião com o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, e duas pautas. A primeira pauta, a questão da vacinação para o pessoal da educação. Os trabalhadores da educação têm o direito à vacina. Uma campanha estadual, a Bia fez a entrega para ele de um abaixo-assinado das Assembleias Legislativas para que o retorno às aulas se dê a partir e após as vacinações. Eu queria alertar para a necessidade de mobilização. Nós precisamos conversar com muita gente, para que as pessoas compreendam o que o que pode acontecer. Desvincular o dinheiro público do investimento na área da saúde e na área da educação será uma tragédia. Se nós vivemos um 2020 com a política da morte, com a desvinculação de recursos, será algo ainda mais desastroso. Então, essa luta, essa mobilização, ela é imediata, porque já está em pauta aqui no Congresso Nacional.